O novo mandamento, João 13, do 31 ao 35. Introdução. No último estudo, vimos a passagem onde Satanás entrou em Judas. Após Jesus apontar quem era Judas, ou seja, o traidor, então ao invés de haver arrependimento, ocorre que Judas sai da presença do Senhor para executar seu plano. Logo após Judas sair, Jesus diz algo totalmente novo até então. Algo que não existia na lei de Moisés. Jesus diz: Novo mandamento vos dou. Esse novo mandamento é o tema do nosso estudo de hoje. Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas pegou o pão, entrou nele Satanás. O que tens a fazer? Faze-o depressa. Nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Como Judas tinha bolsa de dinheiro, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito para comprar o que fosse necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Judas pegou o pedaço de pão e saiu imediatamente. Era noite. Quando Judas Iscariote saiu, Jesus disse: Agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo o há de glorificar. Meus filhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas vos digo, como tenho dito aos judeus: para onde eu vou, não podeis ir. Eis que vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O versículo base do nosso estudo, João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Jesus dá um novo mandamento. Quando Jesus diz mandamento, então ele só pode estar se referindo à lei de Moisés. Se Jesus acrescentou um novo mandamento, então podemos entender que não havia essa norma na lei. Para podermos olhar mais de perto, vamos primeiro onde tudo começou, ou seja, os 10 primeiros mandamentos. Quais são os 10 primeiros mandamentos? Segundo um site católico, ele lista aqui apenas alguns, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro é guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matarás, não pecar contra a castidade, não furtar ou não levantar falso testemunho. Segundo também um outro site católico, os 10 seriam esses. Primeiro, novamente, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. O segundo é não invocar o santo nome de Deus em vão. O terceiro, guardar domingos e festas de guarda. O quarto, honrar pai e mãe, não matarás, não pecar contra a castidade, não furtarás, não levantar falsos testemunhos e não desejar a mulher do próximo. E o último, não cobiçar as coisas alheias. Mas, quais são os 10 mandamentos segundo Êxodo 20? A comparação. Segundo a Bíblia, em Êxodo 20, o primeiro é não terás outros deuses diante de mim. Já, segundo o catecismo, o primeiro eles colocaram amar a Deus sobre todas as coisas. Outra diferença, o segundo é não farás para ti imagens de escultura e não as adorarás, segundo o Êxodo 20.
no catecismo católico, o segundo é não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, segundo o Êxodo, é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o terceiro, segundo o catecismo, guardar domingos e festas. A partir do quarto já ocorre uma semelhança, né, entre os mandamentos. Por exemplo, o sexto é não matarás, em Êxodo. Já no catecismo é o quinto, não matar, não furtar, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo. Aí depois eles vão ser mais similares. Mas a diferença mesmo está nos primeiros, né? Principalmente os 3 primeiros. Os católicos vão alegar que essa diferença entre os 10 mandamentos de Êxodo e os deles se dão por causa do resumo que Jesus fez da lei ao ser questionado sobre qual era o grande mandamento na lei. Isso está em Mateus 22, do 34 ao 40, que diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Temos um problema. Você reparou que os 2 grandes mandamentos que Jesus citou não aparecem nos 10 primeiros de Êxodo 20? Ou seja, não aparece nenhum mandamento de amar. Se Jesus, se segundo Jesus toda a lei depende de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, então eles deveriam aparecer primeiramente, como é colocado pelos católicos no seu decálogo. Porém, também os católicos só colocam o primeiro, como vimos nos slides atrás. Já ouvi a argumentação deles de que quem ama a Deus sobre todas as coisas já ama seu irmão e, portanto, não mataria, não roubaria, não mentiria e etc. Nesse instante, alguém pode questionar: não existem na lei os 2 mandamentos de amar a Deus e ao próximo, como Jesus citou? Sim, eles existem. O curioso é que eles só aparecem bem depois dos 10 primeiros. E o segundo aparece primeiro na sequência dos livros. Vamos lá. Somente em Levítico 19:18 vai aparecer: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, o segundo grande mandamento, que é amar o próximo, ele aparece primeiro, mas somente em Levítico. E o primeiro, como Jesus citou, ele só aparece em Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Diz, Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se o amor é tão importante, então por que na lei ele só aparece bem depois? Para começarmos a responder a essa pergunta, vamos primeiro ver um exemplo que aconteceu antes da lei. A Bíblia pode ser dividida em 3 tempos em que o homem se relacionou com Deus. O primeiro é antes da lei de Moisés, onde não havia nenhuma lei. A segunda parte pode ser dividida como na lei de Moisés, que nós vamos ter aproximadamente 700 mandamentos. E o terceiro na graça, sem merecimento, já com a vinda de Cristo. Vamos primeiro ver o exemplo de Abraão. Antes da lei de Moisés, Deus fala pela primeira vez com Abrão, que depois se tornou Abraão, com uma ordem e com promessas. A primeira vez que Deus vai falar com Abrão, ele não começa dizendo, você tem que me amar. Ele diz assim, a primeira vez que ele vai falar, ele diz, Gênesis 12, 1, 2, diz, Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Um pouco depois, no capítulo 17, Deus institui a circuncisão como aliança e dá outra ordem a Abraão. Reparem que
Gênesis 17, do 9 a 11, Deus também não diz novamente ou primeiramente, você deve me amar. Agora ele vai fazer uma aliança e ele diz, abre aspas, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Observe que as duas primeiras ordens de Deus antes da lei, a Abraão, não foram Abraão, você deve me amar e deve amar todos os outros. Reparou que esse padrão também ocorreu na lei de Moisés, onde a ordem para amá-lo só aparece bem depois das 10 primeiras? Mas por que Deus age assim? A resposta é que Deus, antes de pedir para fazermos algo, Ele primeiro quer que o conheçamos e nos relacionemos com Ele. E só depois de o conhecermos será possível obedecê-lo. Vamos voltar para Abraão. Muito tempo depois da ordem de sair do meio da parentela, Deus também lhe promete um filho com sua esposa Sara. Mas primeiro nasce Ismael, filho da escrava Agar, pois Sara se achava velha para ter filho. Mas 25 anos depois da promessa, Deus visitou Sara e ela deu à luz a Isaque. O menino cresce e Deus, depois de todo esse tempo de relacionamento, põe Abraão à prova. Gênesis 22, do 1 ao 2 diz, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse, Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão obedece e chega a levantar o cutelo para sacrificar Isaque, seu filho, a quem ele tanto amava, como Deus lhe disse anteriormente. Mas, no versículo seguinte, Deus diz, então lhe disse, Gênesis 22, 12, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Depois de se relacionar e conhecer a Deus, então Abraão provou que amava mais a Deus, a ponto de crer que ele era poderoso para até ressuscitar Isaque dos mortos. Não foi necessário que Deus ordenasse que Abraão o amasse, pois o que Deus quer primeiramente é ter um relacionamento onde possamos conhecê-lo. Deus também quis se relacionar pessoalmente no tempo da lei de Moisés, porém o povo não quis. Um capítulo antes de Êxodo 20, onde as leis são dadas, as 10 primeiras, Deus desceu no Monte Sinai para falar pessoalmente com eles, para que o povo o temesse e o obedecesse. Mas o povo rejeitou o relacionamento, pedindo para que somente Moisés falasse com Deus, e o que Deus dissesse a Moisés, eles obedeceriam. Aqui estão algumas imagens de Êxodo 19. Deus ia descer no monte, desceu no monte para falar com eles, mas eles o rejeitaram. Após Deus falar pessoalmente os 10 mandamentos com o povo, o resultado foi esse. Êxodo 20, do 18 ao 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. O relacionamento com Deus foi terceirizado. Moisés se tornou mediador entre Deus e o povo, e o resultado foi esse. Leis gravadas em pedras e não no coração do homem que se relaciona com Deus e o ama.
Por isso, o homem não consegue nem ao menos obedecer os 10 primeiros, que constam basicamente de 9 ordens de não fazer e uma de lembrar dele. Vamos voltar ao texto de João. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora, no tempo da graça, Jesus, depois de se relacionar 3 anos com seus discípulos, ordena, em primeiro lugar, que pelo seu exemplo de amor a eles e ao mundo, ou seja, amor, do grego ágape, sacrificial, no qual ele daria sua própria vida, que também os seus discípulos amassem uns aos outros, se preciso, até o mesmo ponto de se entregar por eles. O amor no tempo da graça pela fé em Cristo vem em primeiro lugar e tem como modelo o modo como Jesus nos amou. Sei que esse padrão de amor é altíssimo demais para qualquer um de nós. Para se atingir esse auge, é necessário associar, acrescentar à nossa fé, com muito esforço, os passos que Pedro escreveu na sua segunda epístola. Observe que associando uma virtude, ela gera outra na sequência. Vamos ao texto, 2 Pedro 1, do 5 ao 7. Abre aspas. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, esforço, associem com a vossa fé, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento vem o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Observem os 3 últimos passos até o amor. A piedade, semelhança com Deus. A fraternidade, comunhão com os irmãos. Somente após se relacionar com Jesus a ponto de se parecer com Ele e se unir aos irmãos, então vem o amor, o fim e o auge do crescimento espiritual. O amor baseado no tempo da graça pela fé em Cristo é primeiramente baseado no amor de Jesus por nós. O Pai amou a ponto de dar seu Filho. O Filho amou a ponto de se dar em sacrifício por nós. Após crermos na sua obra de amor, nos relacionamos com Ele e com a sua palavra para crescimento em amor. Só assim será possível cumprir o novo mandamento de amar uns aos outros. Só quem ama guarda mandamentos. Obedecer sem amor é servidão. Nos nossos dias, encontramos muitas pessoas tentando cumprir mandamentos sem relacionamento com Deus, e o resultado final é um perfeito desastre. Tem muita gente se esforçando em obedecer aos mandamentos gravados na pedra e estão indo para o inferno. Jesus disse em João 14,15, abre aspas, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Para se guardar mandamentos, a primeira condição é amá-lo. Guardar mandamentos sem amor é legalismo, é servidão. Para finalizar, vamos ler o versículo seguinte ao novo mandamento de Jesus, que encerra a passagem. João 13, do 34 ao 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor sobrenatural dos cristãos seria um dos principais atrativos entre os mundanos para levá-los a Cristo. Como uma última reflexão, fiquei pensando como aqueles em quem eu ando junto, ou seja, minha família, amigos, parentes ou até colegas de trabalho, me conhecem. Como sou conhecido por eles? Será que minha esposa me conhece como um bom marido e bom pai? Será que minha filha me acha um bom pai e provedor familiar? E meus parentes? Será que eles me conhecem como um bom filho para meu pai e minha mãe? Ou será que a maioria me conhece como o rapaz que faz estudo bíblico? E você, como é conhecido pelos seus? Te conhecem como aquele irmão que nunca falta do culto? Ou você é conhecido pelo seu cargo, excelente diácono, o melhor líder de louvor da igreja, ótimo motorista, professor exemplar,
dona de casa perfeccionista, filho bonzinho. Esse irmão aqui é o dono da empresa tal. Como você é conhecido pelos seus? Jesus disse que se tivermos amor uns aos outros, então dirão de nós: ali está um discípulo de Jesus, pois ele tem um amor sacrificial pelos seus irmãos na fé. Se as pessoas que me cercam não têm a convicção de que eu as amo, se eu não sou conhecido como alguém que ama em primeiro lugar, então estou em grande falta com elas. Vamos orar para terminar? Amém?